Shalom, bem-vindo ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é: o que é a circuncisão? Qual é o significado espiritual desse mandamento da circuncisão? Muita gente acha que a circuncisão é somente para judeus, mas se ela é só para judeus, fisicamente falando, por que esse mandamento foi dado para Abraão, que seria o pai de muitas nações? Não existe uma explicação clara na Torá a respeito do que é a circuncisão, mas existem indícios claros do que ela significa para a vida daquele que crê em Deus, tá? A função desse canal é ensinar para você o contexto judaico do Novo Testamento, ok? O apóstolo Paulo fala muito sobre circuncisão. Eu tenho um vídeo específico que fala sobre Paulo e circuncisão, tá? E a função desse canal é ensinar para você qual é a base do Novo Testamento. Um texto que foi escrito dentro do judaísmo do primeiro século e só pode ser compreendido dentro desse conhecimento, tá? Dentro dessa estrutura judaica do primeiro século. Essa é a função desse canal. Então, se você se interessa, por favor, dá um like, segue a gente. Eu procuro constantemente deixar vídeos aqui sobre isso, tá? Então, falando sobre a circuncisão, antes de eu entrar na apresentação dos slides, é necessário quebrar um mito, tá? Uma inverdade que, infelizmente, é ensinada em várias denominações cristãs. As pessoas ensinam que a circuncisão é uma marca física para diferenciar judeus de gentios, tá? Isso é uma inverdade, gente, por um motivo muito simples. Israel nunca foi separado por Deus para permanecer separado. Não. Israel foi separado por Deus para receber a Torá e poder levar a luz de Deus para o mundo. Esse foi o motivo pelo qual Israel foi separado, nunca para permanecer separado, tá? Yeshua disse: Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, os discípulos de Yeshua levaram a luz de Deus através dos ensinamentos de Yeshua, Jesus Cristo, para todo mundo. Jamais houve a intenção de Deus de fazer uma marca física no judeu para que ele pudesse ser diferenciado do gentil. Todos que creem em Deus são povos de Deus, tá? O gentil é enxertado em Israel, como Rav Shaul, o apóstolo Paulo, fala. Então, esse mito de diferenciar fisicamente judeus de gentios tem que ser quebrado. É uma inverdade, uma das maiores inverdades inventadas no meio cristão até hoje, tá? Eu vou começar rapidamente aqui com a apresentação dos slides. Eu vou começar lá em Gênesis 17, tá? No momento em que Deus estabelece a aliança da circuncisão com Abraão. Então vamos lá, Gênesis 17:2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e o tornarei extremamente numeroso. O que tinha acontecido exatamente antes? Nos versos anteriores, Hagar, tá, tinha acabado de dar dar à luz Ismael 13 anos antes. Então, final de Gênesis 16 aconteceu 13 anos antes disso que está acontecendo agora a Abraão aos 99 anos. Tudo o que Deus havia ordenado a Abraão fazer, ele obedeceu. Até então, Abraão acreditava que a aliança declarada por Deus em Gênesis 12, ocorreria através de Ismael. Abraão era um homem justo, um homem muito correto, e qualquer ser humano, no lugar dele, teria entendido a mesma coisa, tá? Não cabe a nós este julgamento, porque ele era o homem mais santo que existia. Ele teve essa percepção porque era natural do ser humano ter. Vamos agora para Gênesis 17:4, tá? Esta é a minha aliança contigo, tá? Serás o pai de uma multidão de nações. Então, o que eu estou colocando em vermelho aqui, ó, é literalmente pai. Le'av, Hamon, Goim. Serás assim. A literal é um pai, ou como um pai, para todas, para uma multidão de nações, tá? Verso 5: E não te chamarás mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, Avraham, tá? Porque eu te farei pai de uma multidão de nações. Avraham Avinu, nosso pai Abraão, não é pai dos judeus fisicamente falando, ele é pai de muitas nações. Vamos guardar isso, tá? Que vai ser fundamental para os próximos slides. Versículo 6: Eu o tornarei extremamente fértil, você será muito produtivo, e de você farei nações. Olha que interessante. De você farei nações e reis sairão de vocês. Moisés usa dois verbos diferentes, tá? O que está em vermelho aqui, natatiha legoim, quer dizer, nações você farei de você nações, tá? O verbo natat, e depois ele fala
Melchim mimecha itzau. O verbo yatzá significa sair. Então, quer dizer, reis sairão de você. Ele está dizendo que ele vai ser o pai fisicamente de reis, tá? Então, Moisés propositalmente aqui está usando dois verbos diferentes. Nações serão feitas a partir de Abraão, e ao mesmo tempo ele será o pai fisicamente de reis, tá? Os reis de Israel saíram fisicamente de Abraão, tá? Importante ter isso em mente também. No próximo slide, gente, vamos agora para o verso 7, tá? Gênesis 17, 7. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você e a sua descendência futura. Uma aliança eterna para ser Deus para você e para a sua descendência futura. O que eu estou colocando em vermelho, gente, Zerecha é a sua semente, tá? Então ele usa em dois lugares aqui a sua semente. Vamos entender que semente é essa? Será que Deus está falando só dos filhos físicos de Abraão, biológicos? Ou será que ele está falando dos filhos espirituais de Abraão também, tá? Versículo 8: Eu dou a você e à sua descendência a terra em que vocês serão hospedados, toda a terra de Canaã. Novamente a palavra Zarecha. Então, Abraão, ele é pai de muitas nações. Só que essas nações não são fisicamente descendentes dele, mas ele é pai dessas nações. E quando Moisés está falando aqui da descendência que vai ocupar a terra de Canaã, a gente não pode esquecer que a nação de Israel nunca foi composta somente por judeus, fisicamente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Uma multidão de gentios, essa multidão de gentios saiu de Israel, do Egito junto com os judeus, pois acreditava que Deus estava punindo Israel, acreditou que o Deus era o único Deus de verdade, que poderia levá-los para a terra prometida. A primeira vez em que Deus diz que Israel é uma nação foi perante o Monte Sinai e Israel era composto por judeus e não judeus. Esta, esta nação de Israel, composta por judeus e gentios, foi a nação que ocupou Canaã. Então, mesmo quando Deus fala que da ocupação da terra de Canaã, da terra de Israel, a descendência de Abraão não é somente física, mas também espiritual. Israel, que saiu do Egito, era composto por judeus descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, além de uma multidão de gentios que se uniram aos judeus, tá? Vamos voltar ali para Êxodo 12, 28. Erev Rav, multidão de nações, uma multidão, Erev Rav é uma multidão misturada, tá? Essa multidão poderia ser de várias nacionalidades. No Egito havia escravos da Ásia, Canaã e Síria, tá? Há registro disso nos papiros antigos. Então, a nação de Israel, desde o princípio da sua constituição, nunca foi composta somente por judeus, fisicamente falando, mas também por judeus e gentios, tá? Essa é a descendência de Abraão. Essa é a Zarecha de Abraão. A descendência física e a descendência espiritual, tá? Verso 10. Esta será a minha, desculpa, essa será a aliança entre mim e você e sua descendência. Olha quantas vezes Deus usa a palavra descendência, zarecha, semente, a qual você deverá guardar. Todo homem entre vocês será circuncidado, tá? O que eu estou marcando vermelho é Zot Briti. Esta é a minha aliança. Versículo 11. Circuncidarás a carne do teu prepúcio, e isso será o sinal da aliança, tá? Entre mim e ti. Aqui, Deus está falando Leot Brit. O que eu estou colocando em vermelho é sinal da aliança. Que sinal? O prepúcio retirado é o sinal físico de uma aliança entre Deus, Abraão e toda a sua descendência. Versículo 12: E em todas as gerações, todo homem entre vocês será circuncidado aos 8 dias de idade. O escravo nascido em casa e o comprado de um estrangeiro, que não seja de sua descendência. Então Abraão tomou seu filho Ismael e todos os seus escravos nascidos em casa e todos os que havia comprado, todos os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seus prepúcios naquele mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Por que esta ordem das pessoas que não eram descendentes físicos de Abraão serem circuncidados? Claramente aqui não é somente descendência física, mas descendência espiritual. Abraão circuncidou
todos os 318 homens que lutaram por ele em Gênesis 14, lembra? Na luta contra os cinco reis, na luta dos cinco reis, que envolveu o sobrinho de Avraham Avinu, Lot, Ló. Não se sabe o que houve com essas 318 pessoas, não se sabe. Eles não foram para o Egito, eles não formaram a nação de Israel. Mas Deus ordenou que fossem circuncidados, mesmo não sendo descendência de Abraão. Por quê? Pois estão sob a influência espiritual de Abraão. Esses 318 homens faziam parte da casa espiritual de Abraão. Por isso Deus ordenou que Abraão circuncidasse todos estes homens, tá? Deus, e agora a gente vai entrar numa parte fundamental. Deus já havia declarado Abraão como homem correto, justo, antes de tudo isso. Antes dele receber o mandamento da circuncisão, ele já havia sido declarado justo. Tzadak, tzedak, tá? Quem tem tzedaká em hebraico é justiça, retidão. Abraão já tinha sido declarado como tzadik, um homem correto. Em Gênesis 15:16, olha só. E ele acreditou em Deus. O verbo que eu estou colocando em vermelho aqui, Haman, Haman, é acreditou. Emuná é fé. Ele acreditou, ok? E Hashva lo tzedaka. Isso foi atribuído para ele como justiça. Só que tem uma coisa, ele não acreditou somente, Abraão acreditou e obedeceu. No conceito bíblico, a fé não se trata de algo mental, mas de um sentimento que se transforma em ações. Deus considerou Abraão justo porque ele creu e obedeceu. Emuná em hebraico não é crer na cabeça, mas crer em atitudes, crer em ações. A fé tem que transformar a vida do indivíduo. Olha o que Tiago, o apóstolo Yaakov, o irmão de Yeshua, diz. 2,14. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não foi Abraão, nosso pai, provado justo pelas obras? Quando ofereceu seu filho Isaque no altar? A escritura se cumpriu, pois quando diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Yaakov está dizendo é: se a fé não transforma, se a fé não se traduz em ações, se a fé não se traduz em obediência, a fé é vazia. Então Abraão foi provado, foi dito justo, correto, porque ele já havia obedecido Deus. Ele já havia crido e obedecido, tá? No momento em que Abraão recebeu o mandamento da circuncisão, Deus o informou que ele teria um filho chamado Isaque e que sua aliança se perpetuaria através dele. Então, muito importante aqui, gente, é o mandamento foi dado para quem e em que contexto? O que estava acontecendo com Avraham Avinu quando ele recebeu esse mandamento? As circunstâncias nas quais o mandamento foi dado é fundamental para entender o sentido do mandamento. Então, por que esse mandamento foi dado para Abraão, que seria o pai de muitas nações? Por que o mandamento foi dado para Abraão exatamente naquele momento, após ele ter sido declarado justo? Por que não antes? E por que não ainda depois? É isso que a gente vai ver agora. Qual é então o significado da circuncisão? Abraão e Sara entenderam que o filho da promessa viria de forma natural, através da união de Abraão com Hagar, tá? Já que Sara não tinha mais idade para gerar filhos. Porém, o nascimento do filho da promessa, que é Yitzhak, não seria por meios naturais, tá? Da união do homem e a mulher de uma forma natural, mas sobrenatural. Não seria pela carne, mas sim pelo espírito. A circuncisão significa a vida pelo espírito, não pela carne, já que a carne que cobre o órgão reprodutor masculino é retirada. Quando Abraão, no momento que ele recebeu o mandamento da circuncisão, ele também recebeu a profecia, não é uma profecia, né? A verdade de Deus, que ele seria que ele seria pai de Yitzhak, e através de Yitzhak seria a, a promessa de Deus seria cumprida através da vida dele e da sua descendência. E Yitzhak não foi um filho natural, não. Sara não poderia mais ter filhos. Yitzhak foi um filho sobrenatural. Que significa o quê? A vida pelo espírito, não pela carne. Ismael nasceu de forma natural, como pessoas fazem filho hoje em dia, tá? Filho da carne.
Isaac foi o filho da promessa, o filho sobrenatural, o filho da vida pelo Espírito. Então, é um sinal na carne da vida pelo Espírito, tá? Por isso foi dado a Abraão no momento em que ele recebeu a notícia de um filho nascido do Espírito, não da carne. Então, olha aqui, sinal da aliança entre mim e vocês. Lot, Brit, Beini u Beineichem. Sinal de que todos os descendentes de Abraão, físicos e espirituais, devem ter a vida pelo Espírito, não pela carne. Agora vamos para Romanos. O que que o apóstolo Paulo fala sobre o que aconteceu com Abraão Avinu, Abraão? Romanos 4:9. Pois dizemos, a fé foi creditada a Abraão como justiça. Em que estado então foi creditada? Enquanto circuncidado ou incircunciso? Não enquanto circuncidado, mas enquanto incircunciso. E olha o que eu estou colocando em vermelho. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da confiança que teve enquanto incircunciso. Então, peraí. A circuncidão é o selo de uma justiça que já tinha sido atribuída a ele. Então, ele recebeu o sinal daquele que já cria e já havia obedecido, mas ainda assim ele recebeu o selo, para que fosse o pai de todos os que confiam enquanto incircuncisos, para que também a eles fosse acreditada a justiça. Então, para aqueles incircuncisos, também tem que ser acreditada a justiça, da mesma forma como foi a Abraão. Ele também é o pai dos circuncisos, não somente dos circuncidados, mas também dos que andam nos passos da fé de nosso pai Abraão antes da sua circuncisão. Tá? O que Paulo está dizendo aqui? A circuncisão é um sinal para aquele que já é justo, não para aquele que quer ser declarado justo através da circuncisão. Nosso pai Abraão, pai ele está dizendo nosso pai. Veja, quando ele diz nosso pai, ele está escrevendo em Romanos para judeus e gentios, tá? Era uma congregação composta por judeus e gentios. Quando ele fala nosso pai Abraão, ele está dizendo pai dos judeus e pai dos gentios, não somente pai dos judeus. A circuncisão. Só que aí, gente, o que que acontece? Tendo em vista isso, no primeiro século, desde a época dos Macabeus, tá? Século segundo antes de Yeshua, e no primeiro século isso era muito presente, a circuncisão era usada para a conversão de um gentil ao judaísmo. Isso existe até hoje, tá? Como forma de tornar-se um judeu e obter lugar no mundo vindouro. Paulo explica que isso é impossível. Então, o que Paulo está dizendo aqui da circuncisão é: Abraão foi declarado justo antes da circuncisão. Ele não foi declarado justo porque ele se circuncidou, mas mesmo após ter sido declarado justo, Deus ordenou que ele se circuncidasse. Por quê? Porque Abraão teria o sinal da vida pelo Espírito e não pela carne. E isso também seria transmitido aos seus descendentes físicos e espirituais. Ok? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está deixando claro que não é a circuncisão que faz alguém ser justo. A circuncisão é a consequência, é o sinal daquele que vive pelo Espírito, porque ele já é declarado justo. Tá? Eu tenho um vídeo no meu canal aqui que fala sobre Paulo e a circuncisão. Então eu explico claramente, gente, que sempre quando Paulo fala sobre a circuncisão, ele não está falando do mandamento entregue a Abraão. Ele está falando do mandamento enquanto forma de converter-se ao judaísmo. Tá? E naquela época, está muito claro no Mishnah, que todo Israel tem lugar no mundo vindouro. Então, os sábios entenderam, peraí, se só Israel tem lugar no mundo vindouro, então a pessoa tem que ser circuncidada, converter-se ao judaísmo para ter lugar no mundo vindouro. Um procedimento humano para obter-se salvação. Mas isso está muito claro no meu outro vídeo, tá? Se você tiver tempo, por favor, veja. Gálatas 5:2, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Escutem o que eu digo. Eu, Paulo, digo a vocês que se vocês se deixarem circuncidar, Yeshua não terá valor algum para vocês. Isso aqui não parece uma coisa absurda? Quer dizer, a pessoa que for circuncidada obedecendo o mandamento de Deus vai anular o sacrifício de Yeshua na vida dele? Como que isso é possível? Paulo está dizendo, está realmente dizendo, que quem cumprir esse mandamento dado por Deus estará anulando o sacrifício de Yeshua em sua vida? O próprio Yeshua foi circuncidado ao oitavo dia e Paulo também. Então o que está acontecendo? Como podemos conciliar essa declaração com o mandamento dado por Deus? Paulo está se referindo à circuncisão dentro do processo de conversão ao judaísmo criado por homens. Aquele que crê que será salvo por cumprir o mandamento humano
Este não tem parte no sacrifício de Yeshua. Este não tem parte. Para aquele que crê que através de um procedimento humano, que está aqui, eu estou colocando as referências na literatura judaica, tá? Onde o processo de conversão ao judaísmo é citado, tá? Todos esses versos aqui, para a pessoa entender que Paulo está falando da conversão ao judaísmo, processo criado por homens. Quem se converte ao judaísmo seguindo um processo criado por homens, esse não tem parte no sacrifício de Yeshua. Certamente não. Paulo não se refere de forma alguma ao mandamento dado por Deus, ele se refere ao mandamento dado por homens. A circuncisão física foi substituída pela circuncisão do coração? Romanos 2:29. Pois não é judeu o que é exteriormente, e a verdadeira circuncisão não é aquela que se vê na carne. Pelo contrário, é judeu o que o é interiormente, e a circuncisão é aquela que vem do coração no espírito, não na letra. O louvor deste homem não vem dos homens, mas de Deus. Por que que ele fala que não vem dos homens? Justamente porque a circuncisão, como para conversão ao judaísmo, vem dos homens, não vem de Deus. O mandamento da circuncisão vem de Deus. O mandamento, a determinação de que a circuncisão torna uma pessoa judia, isso vem dos homens. Olha o que Jeremias, vamos voltar lá para Irmiarro, Jeremias 4:4. Circuncidem-se e retirem os prepúcios dos seus corações. Tá? O que eu estou colocando aqui em roxo, gente? Arlot, prepúcios. De seus corações mesmo, tá? Levavechem. Habitantes de Judá e Jerusalém. Quer dizer, 500 anos antes do apóstolo Paulo, Jeremias falava da circuncidão do coração. Deuteronômio 10:16, Moisés falando: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais mais a vossa cerviz. Deuteronômio 30:16, Deus de Israel circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus. Ames Deus, vida no espírito, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Circuncidão física e do coração são dadas por Deus. Uma é um sinal na carne, outra é no espírito. Então, circuncisão do coração, gente, não foi criada pelo apóstolo Paulo. Já foi dada na Torá. A própria Torá que estabeleceu, que confirmou, né, o mandamento da circuncisão que havia sido dada para Abraão, também fala da circuncisão do coração. São coisas complementares, jamais uma substitui a outra. A importância da circuncisão é tamanha que ela deve ser praticada mesmo em um Shabat. Tá? Yeshua fala isso em João 7:23 e a literatura judaica que fala, que determina que a circuncisão deve ser praticada no Shabat, está no Talmud da Babilônia, Shabat 133. 133. O que que a gente conclui desse vídeo então, gente? Circuncisão é uma marca na carne de uma vida no espírito. O mandamento foi dado a Abraão, pois este seria o pai de muitas nações. E nessa aliança estão todos os que nele creem, que creem em Deus, é claro, judeus e não judeus. A circuncisão, por que que a circuncisão é feita no oitavo dia? Tá? Não é muito técnico esse vídeo, mas por que que ela é feita no oitavo dia? Pois oito é o símbolo do infinito. Tá? Em várias passagens bíblicas a gente tem isso. O período de 7 dias significa que algo foi completo. O oitavo dia é o começo do infinito, vida eterna pelo Espírito. Jamais o mandamento da circuncisão foi dado para separar os judeus de gentios. Israel nunca foi separado para permanecer separado, mas para receber os mandamentos e ser a luz de Deus para o mundo, trazendo todos os povos para Deus. Paulo defende a circuncisão feita por motivos certos, condena a circuncisão com o objetivo de obter seu status de judeu e assim conquistar a vida eterna. Última frase. A circuncisão é para todos os filhos de Abraão, sejam físicos ou espirituais. Tá? Só é possível entender um mandamento como foi dado para Abraão naquele momento, tá? Que ele não foi dado perante o Monte Sinai para Israel. Ele foi dado para aquele homem que seria o pai de muitas nações. Somente entendendo aquele contexto, nós podemos entender o que é o mandamento da circuncisão, ok? Espero ter contribuído. Por favor, dá um like nesse vídeo, compartilhe com os teus amigos que frequentam as várias denominações cristãs. Esse mandamento da circuncisão é muito mal interpretado
em todas, eu vou dizer todas as denominações cristãs, tá? O objetivo desse canal é esclarecer isso para você. Então, obrigado por ter assistido, um grande abraço, Shalom.